Bom dia, meu nome é Nicolas e o meu grupo ficou responsável por apresentar o City Home e o Planet Lab. Eu vou falar um pouco sobre o City Home. O City Home é um experimento científico baseado na UC Berkeley que usa computadores conectados a uma internet na busca por ETs, né, inteligência extraterrestre. É, Ah, tem um servidor geral do pessoal da City Home que envia dados e eles usam os processadores dos clientes, que são pessoas que se candidatam ao projeto e oferecem o seu computador para, no momento em que você não estiver usando o seu computador, eles poderem acessar o seu processador e verificar as ondas de rádio que eles captam pelo satélite deles. Sempre que as pessoas deixavam, né, seus computadores ligados, mas não de uso ativo, o programa analisa os dados enviados pelo projeto. Desta forma, o sistema criou um grande supercomputador conectado à internet para analisar todas as informações. A arquitetura do computacional da City Home, eles dividem os dados pelo servidor em unidades de trabalho de tamanho fixo e os clientes executam nos computadores pessoais e o servidor central requisita esses trabalhos e analisa os dados para ver se estão corretos. O contexto histórico, quando surgiu, é, diversos projetos foram iniciados e patenteados a partir dos anos 50, quando houve o surgimento desse conceito de computação distribuída. Foi um dos aspectos que impulsionou e tornou viável o objetivo do City Home. Quem inventou esse projeto do City Home foi o David Gaddia, que é isso que está mostrado no slide. Ele criou no ano de 1999, em 17 de maio, e ficou viável até 31 de março de 2020, que o projeto ainda estava ativo. Depois desse período, ele parou de enviar tarefas aos clientes e tornou inviável essa parte. Foi criado um City Home 2, mas isso é outra, outro caso. Agora aqui no qual o modelo arquitetônico é seguido, ele utiliza uma arquitetura peer-to-peer híbrida, né? Usando dois componentes principais, o cliente e o servidor de dados. Aí o servidor de dados encaminha tarefas para os seus clientes, que são as pessoas que aceitam, né, que baixam o app para poder receber os dados enquanto o computador não estiver sendo utilizado. Quais os principais desafios do sistema distribuído? Bom, como os clientes baixam o aplicativo e começam a receber os dados quando não estão utilizando, um dos principais desafios é tratar esses dados, né, como verdadeiro, porque pode acontecer algum erro durante o processamento nos servidores clientes, nos PC dos clientes, e podem gerar erros, né? Outro desafio é as falhas de saturação da rede, né? Pode ter queda de rede, pode ter defeito no hardware, tanto no processador do hardware como falhas nos softwares, ou ocorrer erros ocasionados pelos clientes, pois eles estavam dando gratificações para usuários que conseguiam ter mais dados analisados e havia pessoas que utilizavam de má distribuição de dados para poder ganhar esses prêmios. Só que acabava prejudicando o projeto, né, em ganho próprio. Como os projetos se comunicam? O City Home conecta apenas durante a transferência de dados. Isso ocorre somente quando o protetor de tela, que é o app, termina de analisar a unidade de trabalho e deseja enviar o valor dos resultados. Esse é o único momento em que o cliente se conecta com o servidor principal.
Quais tipos de falhas podem ocorrer? As falhas que podem ocorrer ao CT-ROM falhas no processamento, intencionais, como eu falei, aquelas falhas intencionais que os clientes podem gerar para poder ganhar prêmios, e falhas normais de sistemas. Aí quais os mecanismos de segurança são utilizados? Como eles conseguem se defender desse tipo de erro, desse tipo de falha? Os servidores do CT-ROM, eles tratam o problema através de uma computação redundante. Cada unidade de trabalho é processada mais de uma vez pelo cliente e por clientes distintos. Assim, os resultados podem ser comprovados de maneira a determinar sua veracidade, tornando possível detectar e descartar resultados provenientes de processadores falhos ou de erros mal intencionados. Bom, isso agora que eu terminei de falar um pouco sobre o CT-ROM, os meus companheiros de grupo vão falar sobre o Planet Lab. Olá professor, meu nome é Thierry e vou falar aqui um pouco sobre o Planet Lab. O que são e como funcionam? A descentralização é a maior marca da internet e foi essa liberdade que permitiu que ela atingisse o nível de disseminação que possui hoje. Mas essa descentralização pode se tornar um problema quando alguns cientistas, por exemplo, se juntam para desenvolver novos procedimentos, protocolos ou serviços que poderão um dia chegar a todos os usuários. Ao contrário de um laboratório tradicional, onde tudo é rigorosamente controlado, de forma a se testar os resultados de um experimento com absoluta confiabilidade, a internet é a própria essência da diversidade. Entretanto, os cientistas já resolveram esse problema ao criar o projeto Planet Lab, um laboratório da internet, onde a partir desse ponto as ideias poderiam estar cada vez mais conectadas e que permitiria aos pesquisadores desenvolver novos serviços para a internet que poderiam operar simultaneamente em múltiplos computadores ao redor do mundo. O esforço para que isso desse certo se deu pelo auxílio de 60 universidades e o apoio de gigantes da tecnologia. Entre os cientistas à frente do Planet Lab estão David Kuller, do Laboratório de Pesquisa da Intel, Thomas Anderson, da Universidade de Washington, e Larry Peterson, da Universidade de Princeton. O suporte da Intel garantiu fundos para que o projeto atingisse 180 computadores localizados em 65 locais diferentes ao redor do mundo. Qual o contexto histórico? O Planet Lab é uma rede de pesquisa global que apoia o desenvolvimento de novos serviços de rede. Desde seu início, em 2002, mais de 1.000 pesquisadores das principais instituições acadêmicas e laboratórios de pesquisa industrial usaram o Planet Lab para desenvolver novas tecnologias para armazenamento distribuído, mapeamento de redes, sistemas peer-to-peer, tabelas hash distribuídas e processamento de consultas. Em junho de 2010, era composto por 1.090 nós em 507 sites em todo o mundo. Cada projeto de pesquisa teve uma fatia ou acesso de máquina virtual a um subconjunto dos nós. As contas eram limitadas a pessoas afiliadas a empresas e universidades que hospedavam nós do Planet Lab. No entanto, vários serviços públicos gratuitos foram implantados no Planet Lab, incluindo Codem, Coral Content Distributed Network e OpenDHT. O Planet Lab foi oficialmente encerrado em maio de 2020, mas ainda continua em funcionamento na Europa. Vamos aqui falar um pouco sobre o modelo arquitetônico aqui do Planet Lab. O Planet Lab usa uma arquitetura similar a P2P. É uma arquitetura de conceito overlay, sobreposição, que é onde uma rede é criada virtualmente por cima de uma já existente. Antigamente, a internet era uma rede sobreposta que se utilizava da rede de telefonia para se comunicar e trocar dados. Os nós na rede sobreposta podem ser imaginados como conectados por laços virtuais, cada um representando o caminho e passando por laços físicos na rede em que estão sobrepostas. Os principais desafios para sistemas distribuídos. Os desafios intrínsecos à implementação de sistemas distribuídos são agravados no Planet Lab. Os nós no Planet Lab são compartilhados entre vários pesquisadores e cada pesquisador recebe o equivalente a uma máquina virtual. Apesar das máquinas virtuais proverem isolamento entre sistemas de diferentes pesquisadores, a capacidade de processamento em cada nó é limitada.
Isso faz com que os nós no Planet Lab tenham problemas de desempenho e fiquem inacessíveis frequentemente. Como os processos se comunicam? O usuário do Planet Lab tem à sua disposição uma grande quantidade de nós e serviços para a execução de experimentos. Estes serviços permitem a seleção de nós baseada em vários parâmetros relacionados aos recursos individuais de cada nó, como CPU, memória, disco, entre outros, além da largura de banda na conexão entre os nós. No entanto, essas informações nem sempre são suficientes para uma escolha de um conjunto de nós adequado. A rede do Planet Lab é formada por mais de 1000 nós espalhados por todo o mundo, conectados através da internet. As características de conexão, como tempo de resposta, perda de pacotes e banda disponível, apresentam grandes variações entre os nós e entre um mesmo par de nós em diferentes instantes. Estas variações são naturais da internet e ocorrem devido a fatores como localização geográfica, características de tráfego, entre outros. Outros fatores relacionados à própria rede do Planet Lab também causam variações nas características de conexão e na disponibilidade de recursos dos nós, como a utilização de recursos por vários sites em um mesmo nó executando experimentos simultaneamente. Quais tipos de falha podem acontecer? Por ser nós compartilhados entre várias pessoas conectadas à rede, o Planet Lab sofria frequentemente de problemas de instabilidade desses nós. Porém, ferramentas foram propostas para contornar essas falhas, que seriam ferramentas para automatizar a distribuição dos arquivos, o iniciamento, a finalização e a agregação dos resultados de um sistema executado no Planet Lab. Quais mecanismos de segurança são utilizados? O Planet Lab utiliza canais de comunicação seguro criados entre nós de forma que os dados não sejam roubados ou corrompidos nesse caminho entre um nó e outro. Atualmente, o meio mais comum é o SSL Security Lock Socket Layer, implementado por bibliotecas como OpenSSH. O armazenamento de dados seguros, dados armazenados de forma persistentes, não podem ser acessados ou alterados por outros usuários não autorizados. Criptografias e proteção do SEO local também ajudam nesse trabalho. Bom, é isso sobre o Planet Lab e obrigado, professor.